eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e cheia de esperança no Altíssimo. Ele é a nossa esperança. Ele é a sua esperança. Eu gostaria que vocês meditassem em 3 versículos que se encontram no capítulo 14 do livro de Jó. Olha o que Jó disse. E no momento de muita dor, reconhecendo a fragilidade do homem, a brevidade do homem aqui na terra, porque em Cristo nós somos eternos. Mas ele falando sobre a brevidade daqui, a importância que nós damos a coisas tão fúteis aqui na terra, quando deveríamos valorizar a eternidade. A eternidade. E quando você valoriza o eterno, você compreende que nele você tem esperança, mesmo neste mundo tenebroso. Você tem esperança quando você deposita nele a sua confiança. Olha o que diz aqui. Jó 14, versículos 7 ao 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Olha a grandeza de Deus. Olha a realidade do que Jó diz, todo cheio de feridas. Feridas exteriores e feridas interiores. Ferida física, o seu corpo era uma chaga só, e o seu coração, o seu espírito, extremamente ferido, sangrando. Ele tinha perdido seus filhos e também os bens que ele tinha conquistado. Mas eu vou nos filhos, na dor que ele estava de ter perdido os filhos e ter perdido a saúde. Mesmo reconhecendo a sua brevidade, olhe que Deus deu a ele, após a provação, mais 120 anos. Deu a ele mais filhos. Renovou as forças dele. Fez com ele o que Jó falou, declarou aqui, o que Deus faz com uma árvore. Uma árvore, ela pode ser cortada. E ela pode ser abandonada, esquecida, ao ponto de suas raízes envelhecerem e o seu tronco morrer. Ao cheiro das águas, as águas do Espírito, as águas. Vocês estão entendendo? Assim como a água traz vida a uma árvore cortada, o Senhor traz esperança e vida, saúde, felicidade, paz para você que está me ouvindo agora. Que talvez esteja
com uma enfermidade, que talvez esteja enfrentando um luto, que talvez esteja passando por uma dificuldade financeira, por qualquer tipo de prova. Porque o Senhor prova aos que ama. Então glorifique a Deus na sua prova. E lembre-se, ao cheiro das águas, essa árvore que parecia morta, ela volta a brotar. E ela brota como uma planta nova. Ela é tão renovada que você jamais poderia definir de uma folha, uma folhagem, um ramo de uma árvore que nunca sofreu nenhum dano, que sempre foi bem cuidada, e de outra árvore que sofreu danos terríveis, que foi cortada, que foi esquecida, abandonada. Ela se torna, as folhas ficam iguais, porque ela vai brotar e vai dar ramos como uma planta nova. E assim o Senhor faz em sua vida, em nossas vidas. Nós passamos sim por situações difíceis. E às vezes, a provação que você está passando, ela não é só em um fator, não. Às vezes acontece diversos fatores. Você perde alguém que você ama. Você fica no cheque especial. Você adoece. E você olha para um lado e para o outro e diz, e agora? Eu posso ter esperança? Sim. Em Cristo você terá esperança. Se você depositar a sua confiança ao autor de sua vida, você tem sim esperança. Eu escrevi aqui que se a sua esperança estiver baseada nas promessas de Deus, você terá uma base segura em um mundo inseguro. O mundo hoje, ele está inseguro. As pessoas estão confusas. As pessoas esquecem de buscar a essência. Esquece do sacrifício da cruz do Calvário, da morte do Filho do Deus Altíssimo, para nos salvar, para nos resgatar da morte para a vida, e ficamos desorientados, preocupados com coisas muito pequenas. Nós temos que ter uma base, é na promessa. E quando está tudo bem, você nem percebe que está tudo bem. Você nem agradece que está tudo bem. Você esquece de quem permite que esteja tudo bem na sua vida. Agora, no momento da dor, você não pode esquecer dele. Você tem que lembrar que você não está sozinho. Você não está sozinha neste mundo. O seu Criador está olhando para você. Ele olha para nós. E nele você tem a esperança. Nele você pode confiar.
Ele é o autor da vida. Ele transforma situações. Ele transforma. Ele faz daquilo que você está vivendo um ensinamento. E ele te dá força espiritual. Porque na dor, quando você busca o Senhor, você sente um renovo. É a presença dele. São as águas. O cheiro das águas do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, é sobre ele que eu estou falando. Ouça a voz do Espírito. O Senhor diz: tenha esperança. Levante-se. Não é no chão. Não é achando que terminou, que acabou tudo. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você procure sentir o cheiro das águas. Você se aprofunde nas águas do Espírito. Que não sejamos rasos. Que não venhamos a nos acomodar em nos sentar de 8 em 8 dias no banco de uma igreja, receber ali aquela porção da palavra de Deus e não vivê-la. Você ouve, mas você não pratica. E assim você fica fraco. Isso não adianta. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Busque o Senhor. Entre nas águas do Espírito. Você precisa se aprofundar mais e você não pode confiar, crer, entregar a sua vida a alguém que você não conhece. Por isso que a Bíblia, a bússola que nos leva para Deus, ela é tão bombardeada. Porque ela dá o conhecimento da verdade. E você conhecendo a verdade, você é livre. Livre para adorá-lo. Livre para buscar a presença dele. Livre para dizer: Senhor, derrama das tuas águas sobre mim. Mas que se cumpra a tua vontade. Se o Senhor me quer aqui no vale, eu quero o Senhor comigo. E aqui no vale com o Senhor é melhor do que em qualquer lugar. Ah, mas não é sofrendo? Mas é melhor do que você estar longe dele. Longe do Pai. Longe das águas. Não se afaste das águas. Não deixe que suas raízes apodreçam. Não se afaste das águas. O Senhor está te chamando, te convocando hoje, para você buscá-lo mais. Vai, desça mais. Desça mais. Porque quanto mais você diminui, mais ele cresce em você. E quando ele cresce em você, já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E quando Cristo vive em você, acontece uma coisa incrível, uma transformação na sua vida. Porque mesmo neste mundo tenebroso, apesar dele, você será feliz. Porque você está firmado na rocha inabalável. Ele é a nossa rocha inabalável. É nele
que eu encontro forças para me levantar todas as manhãs. É nele. Não é nas circunstâncias. Se eu ficasse de olho nas circunstâncias, na dor do luto que eu estou passando, nas preocupações com os filhos, que só me dão paz e alegria. Mas qual é a mãe que não se preocupa com os filhos? Eu não conheço. Então, preocupações. Eita, eu tenho 3 filhos. E cada um deles é um mundo completamente diferente. E a minha preocupação, Senhor, guarda os meus filhos no teu caminho. Não deixe que eles se percam. Esta é a preocupação que nós devemos ter. As demais coisas, o Senhor vai acrescentar a eles. Se estão passando uma dificuldade, eu chego junto, em oração, clamando a Deus e fazendo aquilo que Deus me permite fazer, para aliviar as crises deles, que é natural. Mas a maior preocupação que nós devemos ter é que os nossos filhos não se percam. Nós devemos orar por toda a humanidade, clamar a Deus por toda a terra. Mas eu clamo sem desespero, cheia de esperança. Todas as vezes que eu consagro os meus filhos, o meu esposo, os meus netos, os meus genros, a minha futura nora, que eu consagro ao Senhor, eu consagro com esperança, porque eu sei a quem eu estou entregando eles. Eu sei. Eu sei. Eu sei não só porque conheço a palavra dele, mas pelas maravilhas que ele já fez em minha vida. Eu teria que ser a pessoa mais ingrata do mundo se eu não reconhecesse as maravilhas que o Senhor já fez em minha vida e na sua vida. Às vezes a crise, o problema momentâneo, nos leva a esquecer do que Deus já fez por nós. Grandes coisas o Senhor já fez em minha vida. Então, no momento em que está difícil, glorifique. Vamos glorificá-lo. Porque ele sabe, porque está permitindo o estreito. Passamos por estreitos para sermos lapidados pelo Senhor. Deus, ele é um bom pai. Quando você está sofrendo, não pense que é porque ele está te castigando. Não. Ele está te lapidando. Ele quer que você seja profundo com ele. Seja íntimo. Tome posse da sua filiação, da sua identidade, da identidade que Deus te deu. Ela não pode ser modificada pelo mundo. O mundo jaz no maligno. E a sua identidade é única. Eu estive falando nestes dias, porque graças a Deus, o meu sobrinho agora é pai de gêmeas. As 2 meninas, elas são idênticas. Mas as digitais delas são diferentes.
Nós somos únicos diante de Deus. Ele cuida de forma individual de cada um de nós. E Ele nos quer como filhos e não como meras criaturas. O Senhor nos quer como filhos. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E nós não podemos e não devemos esquecer disso. E quando você vê a grandeza de Deus, aí você diz, espera aí, por que é que eu estou mesmo tão preocupada com este fato? Porque isso está me tirando o sono. Se eu tenho um Deus que sustenta a terra e ela não vacila, não oscila sua órbita, perfeita. E veja bem, a terra é uma poeirinha diante do universo que o Senhor criou. E nós estamos aqui preocupados com alguma coisa? Será que é por isso que Jesus Cristo disse que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir, o que vamos comer? Será que é porque ele queria dizer alguma coisa para você? Quando Jesus curou o leproso, o que a lepra, qual foi o poder da lepra diante do Criador? Ele usou o seu filho para purificar aquele homem. E aquele homem, Lucas, médico, Lucas era médico. E no Evangelho de Lucas, ele diz que aquele homem estava coberto de chagas, tomado de chagas. A lepra já tinha tomado todo o corpo daquele homem. E ele foi curado com uma ordem do Filho de Deus. Então, essa enfermidade que você está hoje passando por ela é tão pequenininha comparando com a grandeza de Deus. Basta uma ordem dele e você será curado, curada. Não esqueça disso. Aproxime-se do autor de sua vida, para que você possa beber das águas dele. E quando você beber das águas dele, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. Antes de conhecer a verdade da cruz, quando eu via muito embaçado, porque eu nasci no lar cristão da Igreja Católica e por isso eu não conhecia a Bíblia, não tinha costume de estudar a palavra de Deus. Então era muito embaçado para mim. Eu limitava muito o poder de Deus. Mas depois que eu estudei a palavra de Deus, eu perdi o medo. Eu era muito medrosa quando eu era criança. Eu tinha muitos medos. E todos eles se dissiparam quando eu conheci a verdade. Eu fui liberta dos medos, dos traumas. Me tornei mais forte. Nele, em mim mesma, não há força. Não tenho palavra. Sabe quem está me trazendo aqui para falar com você? É Ele. Foi plano dele.
o despertar com Cristo é dele, para te alcançar. Eu tenho tão poucos inscritos. Eu fico admirada quando a pessoa diz, fulano tem 500 e tantos mil seguidores. Eu fico tão admirada, porque o Senhor me fez abrir esse canal em 2020, no auge da pandemia. E até hoje, estamos em 2 de fevereiro de 2024. Eu só tenho 401 inscritos. Não é 1000, não. Estou falando de 1000, não. 401 e uma pessoa inscritos. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela vai alcançar até os confins da terra no tempo dele. E eu falo, eu, que não gosto de falar, onde tem uma sala com um grupo de 10 pessoas, eu já fico com cuidado. O que eu vou falar? De repente eu não quero falar, eu passo para outra pessoa falar. Eu tenho dificuldade de falar. E eu sei que essa palavra, ela vai longe. No tempo do Senhor. Talvez quando eu estiver na glória. Aí ela bombe. Porque eu não peço para ninguém se sentir forçado a compartilhar, a se inscrever. Eu não quero falar isso. Eu não quero, porque tem que ser uma coisa do seu coração com Deus. Porque não é meu esse canal. Eu não falaria jamais se ele não estivesse comigo. Então eu tenho que aproveitar que ele me deu, meu Deus do céu, essa bênção de jogar fora minha timidez, minhas fragilidades e falar para você, Deus existe. Mesmo que o mundo queira enganar você, queira dizer que Deus não existe. Mas Deus existe. Deus existe. E ele enviou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados. Para que, no momento em que você e eu tenhamos consciência do nosso pecado e nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos de praticar aqueles pecados, nós teremos a vida eterna com Ele. Ele, através do sofrimento da cruz, preparou um lugar para você e para mim, para cada um de nós. Foi para isso. Eu estou falando para você da verdade da cruz. Para alguns, é até uma ofensa do que eu estou falando. Tem pessoas que falam que eu demoro muito, que talvez eu seja cansativa. E de repente, se o vídeo fosse mais curto, talvez tivesse 402 inscritos. Não, não é assim que funciona diante de Deus. Eu tenho que falar o que Ele quer que eu fale. E a palavra de hoje foi essa. Deus existe e Ele te diz que há esperança sim. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Arrependa-se de todos os pecados que você sabe que está cometendo. Peça forças a Deus para você não voltar a pecar. Peça forças a Deus. É Ele. Quando Ele habita em você, você tem forças sim de dizer não ao pecado. Para que você tenha a vida eterna. Para que você tenha esperança. Para que você seja curado, sarado, liberto dos vícios. Deus está de braços abertos te chamando. Que hoje, a partir de hoje,
Você dê um crédito a Ele. Tenha esperança nele. Amém, igreja? Até aqui. Fiquem na esperança do Senhor. Amém.